Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem, a mais uma semana de lives Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a aprender a dominar os medos e voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre este assunto aqui que eu vou colocar agora na tela aqui para você, nos comentários, como tomar uma decisão sem ter certeza, porque muitas pessoas paralisam quando precisam decidir. Isso já aconteceu com você? Talvez sim. É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou mostrar para você, inclusive, 4 perguntas que você deve fazer para não deixar que você não fique paralisado diante de uma decisão importante para a sua vida. A vida, ela começa a mudar quando você decide. Quando você decide não viver mais no sofrimento, quando você decide não mais viver uma vida sofrida, começa a partir daí. Claro que aí você precisa sustentar essa decisão, você precisa agir, mas a decisão ela é muito importante. Tem muita gente que paralisa nesse momento. Essas pessoas, elas acreditam que elas precisam ter uma palavrinha que a gente vai falar muito daqui a pouquinho, que é certeza. Elas querem tomar a decisão certa, perfeita, aquela decisão que não vai gerar frustração. Isso eu já vou garantir para você, é uma ilusão. Escreve aqui, ilusão, é uma grande ilusão. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia aqui no Instagram. Então venha, chame parentes e amigos para que a gente comece essa conversa em mais uma semana de lives Vida de Coragem, porque a gente vai falar sobre essa questão da decisão, como tomar uma decisão sem ter certeza, para que realmente a sua vida mude. A sua vida só muda quando você verdadeiramente decide e age. Existem decisões que eu sei que você está adiando, existem decisões que você talvez esteja postergando, existem conversas difíceis que você evita, mas evitar essa decisão, evitar esse confronto muitas vezes, não vai tirar você do sofrimento, é claro que não. O que vai tirar você do sofrimento é a decisão e, claro, a ação. Por isso que coragem, como eu gosto sempre de definir para você, coragem é ação com preparação. A palavra coragem, inclusive, ela vem de duas do latim, cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, agir. Coragem é ação, é você agir, é você se movimentar para mudar a sua vida. E se você não faz absolutamente nada, se você trava no momento de tomar uma decisão, é claro que a sua vida não vai mudar. Seria uma loucura você acreditar ou continuar acreditando que a sua vida ela vai mudar, ela vai ficar melhor se você continuar fazendo as mesmas coisas que já faz. Ou se você não fizer nada, esperando um milagre. Tem muita gente que está com a vida travada porque não está conseguindo agir. Porque o medo, que é uma emoção, tomou conta. Você vive numa zona de insegurança, de incerteza, você perdeu, né, a sua capacidade de agir. E essa capacidade de agir, ela precisa ser recuperada para que a sua vida mude, para que a vida dos seus filhos mudem, para que a vida dos seus pais mudem. A vida só muda quando a gente age. E é por isso que eu falo tanto sobre coragem há mais de 10 anos, porque coragem foi o que mudou a minha vida. Mas não a coragem, presta atenção, não a coragem heróica, porque existem 2 coragens. Eu aprendi na minha jornada que existem 2 coragens. Existe a coragem heróica, que é aquela que a gente já viu na literatura, que a gente já viu nos cinemas, a gente vê direto isso nos cinemas. E existe a coragem verdadeira. A coragem verdadeira é a coragem que vai te levar para a vida que você quer. A coragem heróica é um impulso e nem sempre ela vai te levar para onde você quer. A coragem heróica não sustenta uma mudança de vida, sair muitas vezes de uma profissão que você não gosta mais, como era o meu caso,
não vai sustentar uma mudança, saída de um relacionamento que não é mais para você. Não é a coragem heróica que vai sustentar você se manter longe de relações tóxicas, familiares, com amigos. Não é isso. É a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação. Então venha para a gente começar a falar sobre como tomar uma decisão sem ter certeza. Deixa eu dar um bom dia aqui para Falute, Rosa de Assis, a Ana Araújo, a Jéssica. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais uma live Vida de Coragem. Vamos começar então com a frase de abertura que eu sempre trago aqui para você. Deixei aqui no meu computador para ler para você. Sempre essa frase, ela é o pontapé. Oi, Alexandra, seja bem-vinda. É o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje e o nosso tema, como tomar uma decisão sem ter certeza. Abre aspas. Frase do Bertrand Russell, um filósofo francês. O problema do mundo é que os tolos estão cheios de certeza, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. E eu gosto dessa frase porque a gente precisa entender que se você hoje tem dúvidas sobre uma decisão que você precisa tomar, você não é a pior pessoa do mundo. Pelo contrário, você é uma pessoa humana. Escreve aqui, humana. Você é uma pessoa humana. Nós humanos temos dúvidas, temos incertezas. E isso faz parte da vida. Então, para de se cobrar de uma maneira muitas vezes além da conta. Se você tem dúvidas, se você tem incerteza sobre qual caminho tomar. Isso é humano. Os tolos, como diz o Russell, são esses que, na verdade, esses cheios de certeza, são eles que muitas vezes não sabem para onde estão indo. Faz sentido isso para você? Lina, seja bem-vinda. Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. Então você é humano, humana, e você ter dúvidas no meio do caminho é natural. O que não é natural é você travar a sua vida diante de uma incerteza, diante de uma dúvida. Isso não é o normal. Você pensar, refletir, você buscar mais informações, você se preparar, maravilha, isso faz parte de um processo. Só que tem muita gente, como eu venho dizendo, que travou a sua vida esperando ter a certeza para começar a agir. E eu quero que você entenda uma coisa, a sua vida só muda se você agir, correto? Não tem como. Sem ação, a vida trava. É a ação, anota aí, é a ação que gera transformação. Em qualquer área da sua vida, em qualquer área da sua vida, é ação. Quando você age, você vai ter um resultado. Quando você não age, você, de uma certa maneira, até tem um resultado, que é continuar do jeito que está, ou piorar. É como se você, por exemplo, imagine que você tem aí um corte no seu pé. Se você agir, for ao médico, tomar o remédio indicado, o que vai acontecer? Logo esse pé vai ficar bom, certo? Ele vai ficar bom e vida que segue. Agora, se você tem esse corte no pé e não faz nada, o que vai acontecer? Esse pé vai infeccionar, você vai piorar. Você vai piorar. E a mesma coisa com as outras áreas da sua vida. Você hoje talvez, e aqui você precisa ser muito honesto com você talvez hoje tenha na sua vida algumas áreas que não te trazem alegria, que não te trazem felicidade, que trazem mais tristeza, sofrimento e roubam a sua energia. E a gente precisa ser muito honesto e honesta nessa análise, porque você ignorar aquilo que não está bom na sua vida pode funcionar por um espaço de tempo muito curto. Ah, o meu relacionamento não está bom, eu vou relevando, eu deixo passar uma semana, deixo passar um mês. Só que o que você não mede muitas vezes ao deixar para depois ou procrastinar essa decisão, o que você não leva em consideração é que isso muitas vezes vai afetar outras áreas da sua vida. Então, aquilo que começou com uma insatisfação no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, isso vai acabar contaminando outras áreas da sua vida. Por quê? Porque vai roubar a sua energia.
Faz sentido isso? Oi Kelly, oi Cássia, sejam bem-vindas. Vai roubar a sua energia. E nós precisamos dessa energia para que a gente possa viver a nossa vida. E quando eu tenho uma área da minha vida onde as coisas não estão bem, onde aquilo suga a minha energia, isso afeta as outras áreas da minha vida. Talvez hoje você não veja correlação, mas existe uma relação muito forte. Por exemplo, tá? Se você hoje não tem um bom desempenho financeiro na sua vida, isso tem decorrência do quê? Isso é decorrência do quê? Normalmente, porque você profissionalmente não está conseguindo entregar ou não está conseguindo realizar aquilo que você sabe. E por que você não está conseguindo realizar aquilo que você sabe? Não é porque você é incapaz, incompetente. É porque talvez esteja faltando energia para você se dedicar mais, esteja faltando foco, concentração. Agora, por que está faltando foco, concentração, disciplina, consistência no teu trabalho? Porque você está sem energia. E por que você está sem energia? Porque você está gastando, por exemplo, muita energia, você está desperdiçando energia para manter um relacionamento que já não é saudável para você, que é tóxico. Isso impacta lá no teu resultado financeiro. Faz sentido? Então entenda que você não resolver um problema que você tem, se você não resolver uma área da tua vida que está te trazendo tristeza, que principalmente está tirando alegria, e eu gosto de dizer sempre, alegria, anota aí, alegria é o combustível da vida. A gente precisa ter alegria. Ô gata, mas a vida é só alegria, tem que ser isso? Não, óbvio que não. A vida tem frustração, a vida tem infelicidade, tem tristeza, tem raiva, porque somos humanos. Somos humanos, por isso eu volto à frase do Russell. O problema do mundo é que os tolos estão cheios de certeza, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. Se você tem todas as certezas do mundo, pode ter certeza que tolo provavelmente você é. Agora, eu preciso entender que manter uma área na minha vida que suga a minha energia, isso vai me trazer consequências que talvez vão prejudicar ainda mais a minha vida. Faz sentido? Oi Elisângela, boa tarde, seja bem-vinda. Isenilda também, seja bem-vinda. E é por isso que não tomar uma decisão te mantém ou piora ainda mais a sua vida. Então o primeiro passo é você precisa saber exatamente qual é a decisão que você precisa tomar para melhorar a tua vida. E aqui você tem que ser muito criteriosa para não misturar tudo. Ah, eu preciso mudar minha vida toda. Não. Imagina que cada área da sua vida é uma pedra. Oi Gilson, seja bem-vindo. É uma pedra. Imagina que você coloca cada uma dessas pedras nessa caneca aqui. A sua área do relacionamento, a sua área da saúde, a sua área financeira, a sua área profissional, enfim, todas as áreas que são importantes para você. Imagine que cada uma dessas pedras, elas têm ali os seus problemas ou têm as suas alegrias que trazem coisas boas para você. Então você não pode misturar tudo de uma vez e falar assim, eu quero resolver a minha vida. Não, você precisa resolver a área mais crítica. Qual é a área da tua vida hoje que se você mudasse ela 100% ou pelo menos 50% hoje ou nos próximos dias, semanas, meses, a sua vida ficaria melhor? Faça essa análise agora. Qual a área da sua vida? E se você quiser, coloca aqui. Não precisa entrar em detalhe não, mas qual a área da sua vida que se você mudar hoje, a sua vida melhora muito? Eu achava, há cerca de 12, 13 anos atrás, a minha vida estava muito infeliz. E eu não entendia o porquê dela estar infeliz. Eu tinha uma agência de comunicação, era um empresário muito bem sucedido na minha área. Eu tinha minhas 2 filhas, que eu sempre desejei, casado, meus pais, família, amigos, mas eu vivia infeliz. E achava, estou infeliz, minha vida é infeliz, eu estou infeliz. Entrei numa depressão, inclusive.
Só que, quando eu fui buscar principalmente autoconhecimento, eu comecei a separar essas pedras, essas áreas da vida. E aí identifiquei a área que me trazia maior infelicidade era a minha área profissional. Eu já não era feliz fazendo o que eu fazia. Só que isso já estava impactando em tudo. Impactou, por exemplo, na minha saúde. Porque para me manter vivo, a minha mente entendeu que para eu lidar com aquela infelicidade, eu precisava encontrar algum tipo de alegria artificial, como era o caso da bebida alcoólica. Por isso que eu bebia todos os dias. E isso prejudicou o que? A minha saúde. Eu pesava quase 30 quilos a mais que eu peso hoje, eu tive um tumor no pescoço. A Elisângela, área de relacionamento. Obrigado, viu, Elisângela? Agora imagine, Elisângela, se você resolver essa área de relacionamento hoje, a sua vida não melhora? Porque provavelmente você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição, você talvez vai focar melhor no seu trabalho, você vai melhorar as suas relações, você vai se sentir leve. Só que, provavelmente, não sei se é o teu caso, tá, Elisângela? Aí você me fala aqui. Mas muita gente que, assim como a Elisângela, já sabe qual é a área que hoje está tirando a alegria dela, elas param, elas travam no momento do quê? Da decisão, da ação. E volto a dizer, a nossa vida só muda quando a gente age. Oi, Simone, seja muito bem-vinda. A Rose também, seja muito bem-vinda. Cris Marchiori, seja muito bem-vinda também. Elas travam nesse momento de sustentar a decisão. E aí você talvez esteja esperando uma garantia que vai dar certo a sua decisão. Você está esperando uma garantia. É como se assim, olha, eu só vou comprar de você esse produto. Vamos imaginar aqui, ó. Eu só vou comprar essa caneca de você se eu tiver a garantia que se ela não chegar você me devolve o dinheiro, se ela quebrar você vai me dar uma outra. É por isso que produtos têm garantia e eles vendem bem. Agora, você não vai ter certeza nunca se vai dar certo ou não. Então, primeira coisa que você tem que tirar da tua cabeça, presta atenção no que eu vou te falar. Certeza é diferente de decisão. Anota aí. Certeza é diferente de decisão. Decisão é aquilo que você sabe que precisa fazer. Certeza é uma outra coisa diferente. E aí você tem que entender que toda decisão tem algum nível de incerteza. Toda decisão tem um nível de incerteza. Toda decisão. Nós não temos esse poder de saber o que vai acontecer exatamente daqui a 5 minutos. A gente pode prever. E a gente vai melhorar a nossa previsão a partir do quê? Dessa palavra que eu vou te falar aqui. Preparação. Escreve aí. Preparação. Quando você se prepara, você diminui a chance da incerteza. Faz sentido isso para você? Decidir envolve você se preparar. Uma decisão sem preparação é uma imprudência. Por isso que eu falo tanto que a coragem heróica que a gente aprendeu na literatura, que a gente aprendeu no cinema, que a gente olha um recorte muitas vezes, né? Ou a gente vê a história de alguém e a gente está vendo um recorte. Essa coragem heróica, ela não vai sustentar uma mudança, como por exemplo a Elisângela aqui, em relação à área do relacionamento. Porque não é simplesmente comprar ou não uma caneca. Isso envolve, muitas vezes, vou pegar aqui o relacionamento como exemplo, envolve filhos, envolve patrimônio, envolve como eu vou viver depois dessa situação, envolve, claro, uma certa dor, né? Porque você apostou
que aquele amor, né, ele seria talvez para sempre, o que também é uma grande ilusão. Mas aí deixamos para um outro dia ao falar isso, para falar isso. Mas existe uma decepção, claro. Existem muitos sentimentos envolvidos. Mas o que eu quero que você entenda é: decisão é uma coisa e certeza é outra. Faz sentido isso para você? Você ficar buscando certeza para tomar uma decisão vai te afastar da vida que é boa para você, o que eu chamo de vida de coragem. Vai te afastar. E vai te manter presa numa vida muitas vezes medíocre, numa vida muito aquém do seu potencial. E é aqui que eu preciso te provocar. O que você está perdendo ao se manter sem ação? O que você perde quando você permanece numa relação ruim, num emprego ruim, numa profissão que não te faz mais feliz? O que você perde? Porque tem muita perda sim. E não caia no conto de que a coragem heróica vai te salvar, que você uma hora vai ter coragem e aí sim você vai tomar a decisão. Não. A coragem é uma construção, anota isso. A coragem é uma construção. A coragem, ela está aí dentro de você. Você não perdeu a coragem. Você não é covarde. A coragem está aí com você. A coragem é como um músculo. Você não vai para a academia, por exemplo, vai lá e, sei lá, começa a fazer o exercício do bíceps. É um músculo. Esse músculo, quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Faz sentido? Coragem é a mesma coisa. A coragem está aí com você. E o exercício da coragem, para você fortalecer a coragem, é a ação. E às vezes as pessoas acham que elas precisam fazer uma grande ação de uma vez. Elas precisam salvar o mundo, erradicar a fome do mundo de uma vez. E aí, claro, elas olham e falam assim: nossa, isso aqui é muito grande para mim. E aí elas não fazem nada. Oi, Carlos. Oi, Elma. E aí elas não fazem nada. A coragem é um músculo que você exercita através de pequenas ações. Pequenas ações. Oi, Nice. Oi, Danilo. Sejam bem-vindos. A cada ação você está exercitando esse músculo. Então a decisão que você precisa tomar na sua vida vai ter algum risco. Vai ter algum risco. Não tem certeza de absolutamente nada. Eu não sei se você conhece a filosofia estoica, o estoicismo. É uma filosofia que eu particularmente tenho na minha vida já há alguns anos e ela começou na Grécia e ela se popularizou principalmente em Roma durante o Império Romano. E ela voltou à moda, digamos assim, nesses últimos anos. Inclusive foi o momento que eu comecei também a ler livros a respeito, a fazer cursos, treinamentos, me aprofundar mais. E tem um princípio que serve para essa situação, sobre tomar uma decisão, e para qualquer coisa na sua vida. Então eu quero que você anote aí. De qualquer situação da sua vida, você espera o melhor, mas você se prepara para o pior e aceita o que vier. Eu espero o melhor, me preparo para o pior e aceito o que vier. A parte mais importante desse princípio para mim é preparar-se para o pior. Preparar-se para o pior cenário. Porque quando a gente quer ter certeza de uma decisão, o que a gente está evitando é a frustração. E é por isso que o medo te paralisa. Por quê? Porque a tua mente, ela quer garantir sempre a sua sobrevivência. O medo é uma emoção que serve de alerta para que você não morra. Então, quando você está diante de uma grande decisão, de uma decisão importante, uma decisão que vai mudar a sua vida para melhor, o que a tua mente está querendo evitar, o que o medo está querendo evitar é que você se frustre. Só que a gente se frustra principalmente quando a gente não está preparado.
Agora, quando eu estou preparado para aquela frustração que pode acontecer em qualquer situação, eu consigo avançar. Faz sentido isso para você? Oi, Adalberto, seja muito bem-vindo. O medo, ele vai sempre estar com você. É por isso que aprender a dominar o medo, que é uma emoção, é fundamental nesse processo. Porque o medo é que dispara uma série de pensamentos do tipo: ai, se der errado, ai, se eu me arrepender, ai, se não der certo, ai, se eu não gostar. É o medo. E aí você fica escrava desses pensamentos. Alguém aqui se identifica com isso? Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. As pessoas estão deixando as suas vidas porque elas estão escravizadas pelo medo. Boa, almoço com live. Boa, Eloide, bom almoço aí pra você. Esse excesso de pensamento não é bom. E aqui tem uma armadilha que eu quero te alertar. E pode parecer incongruente o que eu vou falar. A preparação, ela é fundamental para você decidir e agir, correto? Mas existe uma armadilha aí que o medo coloca para você, que é meio que justificar, às vezes, a sua falta de ação através de uma preparação maior. Martim, seja bem-vindo. E parece uma contradição. Só que você vai precisar distinguir o que é, digamos, uma procrastinação para você não agir e realmente eu preciso analisar uma situação. Só que para você analisar uma situação, se ela vai ser boa ou ruim para você, você vai analisar em cima de fatos e não em cima de sentimentos. Guarda isso. Fatos. Porque as coisas são o que elas são. O cenário, o pior cenário que você imagina, ele vai acontecer diante de fatos e não em cima de sentimentos. Então você precisa analisar fatos, você precisa trazer racionalidade. É por isso que talvez a maior habilidade que exista hoje no mundo e que poucas pessoas têm, boa, Eloide, é isso aí. Nesse caso é o nunca está pronto, exato. As pessoas não agem porque elas ficam se preparando. E aí por isso que existe essa contradição. A preparação ela é fundamental, mas ela não pode ser uma desculpa. Faz sentido? O que você precisa entender é que muitas pessoas estão, e você talvez esteja aí sofrendo, continua sofrendo, porque você não está agindo. Então não use a preparação como desculpa. E aí é por isso que você precisa ter a principal habilidade do mundo, que é domínio das emoções. Blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Domínio das emoções. Quando você tem domínio das suas emoções, você domina o medo. Não é eliminar o medo da sua vida, porque o medo sempre vai existir. O medo é um alerta para garantir a nossa sobrevivência. Se o medo não existisse, talvez você não estivesse aqui, eu não estivesse aqui, porque a gente já teria feito muita bobagem. Quer dizer, a gente já fez muita bobagem, mas o medo nos impediu de um fim trágico. Então entenda que quando você aprende a dominar suas emoções, você vai dominar os medos e como consequência o quê? Esses pensamentos do e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? Então, não fique procurando certezas, mas procure se preparar da maneira adequada. E aí eu vou te dar uma pergunta que é fundamental, eu queria que você anotasse. Para você que está vivendo talvez essa situação hoje, eu quero te dar uma pergunta. Oi, Rubenilson, seja bem-vindo. Eu quero que você anote essa pergunta, porque ela te ajuda a racionalizar esse momento de incerteza. Tudo bem? Faz sentido isso? Você precisa se perguntar: o que eu sei neste momento sobre determinada situação? O que você sabe? Porque depois é muito fácil, e tem muita gente assim,
que você deve conhecer, que é o que eu chamo de engenheiro de obra pronta. Ser engenheiro de obra pronta e apontar defeitos é muito fácil, não é? Você conhece gente assim na sua vida, inclusive? Engenheiro de obra pronta é o que mais existe no mundo. Ah, mas ó, se você tivesse feito desse jeito, não teria acontecido isso, entendeu? Com o que você sabe hoje. Porque eu tenho certeza, se lá na frente você olhar para aquilo que você já fez hoje na sua vida, você vai olhar e falar, pô, eu podia ter melhorado isso, eu podia ter feito desse jeito. Mas é ser engenheiro de obra pronta. A vida não permite engenheiros de obra pronta. Você precisa ser um engenheiro, uma engenheira que constrói a tua vida. Faz sentido isso para você? Então, nessa construção, tem incertezas. O que você precisa saber é, primeiro, o que eu sei a respeito disso? Quais as consequências dessa minha decisão? Mas assim, racionais, fatos. Boa, Cris. Com certeza, são os tiradores de couro. Quando a onça está morta, aí é mole, né? Aí é fácil. Né? Com todo respeito às onças, aí é fácil, né? Você só tirar o couro. Agora, você enfrentar a onça, você não enfrenta. Ser engenheiro de obra pronta é fácil. O que você precisa é olhar para aquela situação e o que eu sei dessa decisão que eu vou ter que tomar hoje? E o segundo passo, você tem que estar disposta a lidar com a frustração de não alcançar aquilo que você imaginou como seria. Por isso que o princípio estoico, ele é tão importante. Eu espero o melhor de uma situação, mas eu me preparo para o pior. Qual é a pior situação que pode acontecer se você tomar a decisão que você precisa tomar e der errado? Pegando aqui o exemplo da Elisângela. Oi Mari, oi Vera, oi Neves Dantas, sejam bem-vindas. Pegando o exemplo que a Elisângela trouxe aqui da área do relacionamento. Qual é o pior cenário se ela, sei lá, sair desse relacionamento? Qual é o pior cenário? Ela vai se sentir muito sozinha, ela vai ter, sei lá, não sei se é o caso, mas sei lá, dificuldade financeira, ela vai ter isso. Do momento que você sabe o pior, o que você vai fazer com isso? Você vai ignorar? Não, óbvio que não. Você vai o quê? Se preparar para minimizar isso. Então, por exemplo, vamos imaginar que a questão financeira seja hoje um cenário que pode acontecer se você sair do teu relacionamento. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Talvez eu tenha que procurar um emprego, talvez eu tenha que abrir um negócio, talvez eu tenha que ganhar mais dinheiro com o que eu faço. E aí eu vou o quê? Construir um caminho para, se esse pior cenário acontecer, ele não vai me afetar. Por quê? Beleza, eu posso me separar agora, mas eu agora já tenho um emprego, já tenho uma renda. Faz sentido isso? Essa pergunta, esse processo é muito importante. Saber lidar com a frustração. Só que eu só vou saber lidar com a frustração se eu conseguir, no mínimo, imaginar o que vai acontecer. E 3, você precisa aceitar a possibilidade que você vai errar, que você é humana. Pode ser que você erre, sim. Você é humano como qualquer um de nós aqui. Você não vai acertar sempre. E não venha me dizer que você acertou sempre. Não vai. Agora, isso não significa que você não acerte. Claro que sim. Você acertou em muitas coisas da sua vida. Olha para a tua vida hoje. Até onde você chegou. Até onde você chegou tem vitórias e derrotas. Tem momentos bons e momentos ruins. Tem escolhas certas e escolhas erradas. Olha para a tua vida. Você não errou o tempo todo e provavelmente você não acertou o tempo todo. Eu não acertei o tempo todo. Eu errei muito mais do que acertei. Só que conforme você vai se preparando mais e principalmente dominando as suas emoções, você começa o quê? A diminuir os erros. Ou você consegue se levantar mais rápido dos erros. Faz sentido isso? Você precisa entender que
ter confiança não é acertar sempre. Ter confiança é o impulso para você agir. Mas daquela ação você pode ganhar, você pode perder, você pode ter razão, você pode se arrepender. Só que você precisa desenvolver essa capacidade de lidar com a frustração. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que você imaginou. Nem sempre vão. Muitas coisas que você imaginou que seria de um jeito não vão acontecer, e não é pela sua incompetência, é porque você não controla tudo. E aí é outro princípio estoico. A gente controla poucas coisas. Muito poucas as coisas que nós controlamos. A gente controla os nossos pensamentos, a gente controla as nossas ações e só. O resto, você não controla o tempo, você não controla o clima, você não controla a economia do país que você está, você não controla a política, você não controla nada disso. Isso não está no seu controle. Aí, Luigi, mas também precisa fazer a pergunta, e se ficar? Sim, porque aí tem um custo de você ficar muitas vezes numa relação ou numa profissão que você não gosta. Tem um preço que você paga. A Cris, faz sentido. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Tem um preço muito alto. Então entenda que essas decisões, elas nunca terão 100% de certeza, mas você pode minimizar a incerteza. Você pode minimizar a incerteza. E uma ferramenta que a gente está usando aqui, inclusive, que é perguntas. Pergunte-se. Pergunte-se. O meu papel como mentor, muitas vezes, é isso, é perguntar. É gerar a reflexão através de uma pergunta. Porque é na pergunta que eu vou buscar aquilo que realmente está me incomodando. Qual é o medo? Qual é o impulso que eu tenho para fazer tal coisa? Perguntas. Quem pergunta, quem se questiona, vai ter novas respostas e novos caminhos. E aí tem uma pergunta que é muito importante. O que falta para você, que informação que falta para você realmente decidir e agir? Talvez é algo tão simples que, se você fizer uma pergunta, você vai ter essa resposta. Só que muitas vezes você fica só no campo da suposição. Eu acho. Não, vai lá e pergunta para quem sabe, para quem tem a informação. Conhecimento é valiosíssimo. A gente tem os nossos, outras pessoas têm as delas. Você precisa buscar o conhecimento muitas vezes, e às vezes é um conhecimento simples, que uma pergunta vai resolver isso assim do dia para a noite. Vai lá e pergunta o que falta você saber para tomar essa decisão, para você sustentar essa decisão. E Marina, seja bem-vinda, para você sustentar essa decisão. Então existem 4 perguntas aqui, anota aí, 4 perguntas práticas. Primeiro, o que eu sei hoje sobre esse cenário, esse contexto que envolve a minha decisão? O que eu sei hoje? Porque ser engenheiro de obra pronta ou tirador de couro, como a Cris trouxe aqui de onça, é fácil. Mas o que você sabe hoje? E é importante para você não ficar se culpando lá na frente, porque depois é fácil de você se auto-julgar. Faz sentido isso para você? Fernanda, seja bem-vinda. É fácil você se julgar. E muitas vezes você vai bater forte em você, né? Cristina, seja muito bem-vinda. Cristiane, desculpa, seja bem-vinda. Esmeralde, também seja bem-vinda. Você vai, muitas vezes, ser pouco gentil com você. E isso vai adoecer na sua autoestima. Então, o que eu sei hoje? Ponto. Segunda pergunta muito importante. O que realmente eu quero? O que eu quero através dessa decisão? Eu quero viver uma nova experiência, por exemplo. Eu quero me realizar profissionalmente. Eu quero
ganhar dinheiro? O que eu realmente quero através dessa decisão? Eu preciso saber, porque o que eu quero se torna um motivador da minha ação. Motivação é isso, motivo para ação. O que eu quero com isso? Eu preciso ter essa clareza. O que realmente eu quero ao tomar essa decisão? O que eu estou esperando lá na frente? Que pode não acontecer, como a gente disse. Espere o melhor. O que eu quero? Tudo bem? Eloide, mas tem que saber para quem fazer a pergunta. Em um dos meus desafios, mandei uma pergunta para o meu irmão e ele perguntou se aquilo era sério. Mais ou menos assim, que eu não era boa em nada. Pois é, boa, bem colocado, Eloide. Aí você tem que ter, talvez, pessoas preparadas, né, para você ter a resposta que vai te ajudar, entendeu? Então é importantíssimo isso. Terceira pergunta. Quais são os riscos reais se isso não der certo? Se essa decisão que eu tomar não der certo, que é o prepare-se para o pior. Quais são os riscos? Qual é o pior cenário? Eu vou ficar sozinha? Eu vou ficar sem dinheiro? Eu vou perder os meus amigos? Qual é o pior cenário? Por isso que estoicismo é uma filosofia para a vida, para tudo na sua vida. Eu falei desse princípio que é um dos mais famosos, mas tem vários. E prepare-se, espere sempre o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Isso deixa a vida mais leve. Isso fica mais fácil de você decidir. Só que você precisa se preparar sempre, né? Por isso que preparação é tão importante. E aí a quarta pergunta que tem a ver com preparação. Que preparação que eu preciso ter para sustentar a minha decisão? Eu preciso fazer uma terapia para aprender a dominar as minhas emoções? Eu preciso construir blindagem emocional para sustentar as minhas decisões? Eu preciso saber, sei lá, de orçamento? Eu preciso fazer um curso de empreendedorismo? Você precisa se preparar para sustentar essa decisão. E aí você começa a ter uma estratégia e um plano para você executar. Aí você consegue tomar uma decisão, mesmo sem ter certeza, porque você nunca vai ter certeza. E não espere a certeza. Não espere a certeza. Tudo na vida, pode mudar num instante. Você sabe disso, tenho certeza. Que existem coisas na sua vida que aconteceram assim, Talvez você perdeu um emprego do dia para a noite. Talvez você tenha perdido uma pessoa querida do dia para a noite. Talvez você tenha perdido um amor do dia para a noite. E acostume-se, a gente vai perder mais do que vai ganhar. Isso é o ciclo da vida. Por isso que não tem... E acho que a beleza da vida é essa incerteza. Imagina se você o tempo todo soubesse o que vai acontecer na tua vida. Ela seria chata. Oi, Wanda, ela seria chata. A beleza da vida é isso, você não saber o que vai acontecer. É você descobrir as coisas. É você pesquisar, você crescer. Sinto muito, Elisângela. Verdade, perdi minha irmã. E é do nada, né, Elisângela? Muitas vezes a gente não está esperando. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Guarda isso, a maior habilidade que todos nós deveríamos ter é blindagem emocional, o domínio das emoções. Essa habilidade, infelizmente, poucas pessoas têm. Ninguém nasce com essa habilidade. Ninguém nasce com essa habilidade. Essa habilidade, ela precisa ser construída. Eu sei disso porque foi o que me trouxe até aqui, principalmente quando eu decidi acabar com a infelicidade que existia na minha vida na área profissional. E aí eu fiz uma transição de carreira. Mas se eu não tivesse essa blindagem emocional, eu não conseguiria. É por isso que eu hoje ensino, né, as pessoas, ajudo as pessoas a terem essa blindagem emocional. E vejo resultados. Tem pessoas aqui, a Eloide, a Cris, que está aqui, a Cristina, a Sandra. São pessoas que
já passaram pelo processo, a Cássia, de blindagem emocional, de domínio das emoções. Porque aí, e quando eu falo que a blindagem emocional é a habilidade que realmente transforma as vidas, não significa que você vai ter uma vida perfeita. Não, a vida não é perfeita e essa, para mim, é a beleza da vida. Essa imperfeição, essa coisa que você vai se melhorando, você vai se descobrindo, você vai entendendo as coisas como vão acontecendo e não esperar uma certeza. E aí eu volto à frase inicial. O problema do mundo é que os tolos estão cheios de certeza. Desconfie de quem tem muita certeza. Os sábios, eles estão cheios de dúvidas. Porque a dúvida, através da pergunta, faz você crescer. Faz sentido? A Wanda, já perdi meu irmão, pai e mãe, sinto muito, Wanda. É muito difícil. Todos os dias lembro deles. E é uma situação que, infelizmente, se a gente não domina, não trabalha essas emoções, a gente fica preso. É como se a vida ela parasse também. Então a gente precisa de ajuda muitas vezes em situações como essa, porque quando a gente perde, né, como a Wanda corajosamente colocou aqui, perdeu irmão, mãe e pai, a nossa mente, por querer garantir sempre a nossa sobrevivência, ela bota um medo, que é o medo de ficar sozinha. Um medo de ficar sozinho, solidão. E esse medo nem sempre é real. E isso vai mudando o nosso comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Juliana, seja bem-vinda. A Luísa também, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui sobre como tomar uma decisão sem ter certeza. Então, para a gente fechar, guarda isso. Existem decisões que você precisa tomar e que vão mudar a sua vida. Você precisa saber com clareza qual é a decisão que você precisa tomar. E você tem que ser específica com isso. Não adianta falar, preciso mudar minha vida toda. Não. Tem alguma área hoje da sua vida, pensa na sua vida em áreas. É como se fossem várias pessoas dentro de uma só. Então, pegar aqui a Wanda, por exemplo. Existe a Wanda, nem sei, tá, Wanda? Vou dar exemplos aqui. Existe a Wanda que é mãe, a Wanda que é filha, a Wanda que é tia, a Wanda que é profissional, a Wanda... Existem vários papéis que nós exercemos. Boa tarde, Luísa. E aí a gente precisa olhar para cada um desses papéis. Aonde que eu estou perdendo mais energia? Aonde que eu tenho mais tristeza? Aonde que me falta alegria? Porque essa área contaminada pela infelicidade, ela vai, infelizmente, contaminar outras. É como um cesto de laranjas. Se você olhar todas as laranjas bonitas ali, só que se tiver uma podre, o que acontece com o tempo? Todas apodrecem também. Tudo bem? A Simone está aqui também. Mudei minha vida por completo. Serei sempre agradecida a você. Obrigado, Simone. E a Simone, eu tenho muito orgulho, como de todas as pessoas que eu mentorei ou fiz hipnoterapia, a Simone, eu tenho uma lembrança muito forte da história dela, muito forte. E vê-la bem hoje me traz muita alegria, viu, Simone? Obrigado por você estar aqui e por você contribuir com o teu depoimento. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, analisa, porque viver uma vida no sofrimento é uma vida muito pesada e você não merece isso. Coragem é felicidade. Quando você age, você encontra momentos felizes, momentos alegres. Então faça isso por você em primeiro lugar sempre. Mas se você tiver filhos, faça pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama. A minha mudança aconteceu pelas minhas filhas. E eu não me arrependo em nenhum momento. Por elas. Porque eu queria viver presente na vida delas. E do jeito que eu estava totalmente desconectado. Bebendo todo dia, enfim, não conseguia ser o pai que eu sempre imaginei. Eu não conseguia. Mas para isso é preciso, às vezes, decisões, né? Às vezes não, é preciso decisões
que rompam com padrões, que rompam com um estilo de vida que não tem nada a ver com você e que te enfraquece. O que você talvez precise levar em conta, e eu queria muito que você olhasse para isso. Oi, Vânia! Seja muito bem-vinda! Aí, Luigi, eu sei onde eu gasto mais energia. Sabemos, né, Luigi? Sabemos. Mas em breve você vai estancar isso, eu tenho certeza. A gente conversou há pouco na mentoria, tenho certeza. A Luísa, minha neta é estudiosa, inteligente, ela tem toque. O que precisa para ela ficar boa? Olha, provavelmente, mas eu vou falar, Luísa, sem conhecer a história da sua neta. Se você depois quiser me mandar uma mensagem no privado, a gente pode conversar, mas a pergunta é muito boa, então eu vou aproveitar aqui o espaço. Provavelmente existe aí algum medo que foi aprendido e que pode ter sido na gestação ou na primeira infância, que vai até os 7 anos. Eu não sei a idade da sua neta, tá? Então, mas é nesse período algum medo que foi aprendido. E aquela repetição, né, o toque, a repetição da ação que ela faz, é o que mantém ela segura, porque foi um significado que a mente dela deu para ou deixá-la segura ou mais calma. Tudo bem? Então, assim, a gente precisa descobrir a causa que pode estar nessa gestação, pode estar na primeira infância com algum fato que aconteceu, tá bom? Mas, assim, eu tô dando uma resposta bem no geral, tá bom, Luísa? Porque cada pessoa tem o seu histórico. Então, se você quiser, depois me manda, que aí eu vou entender um pouquinho mais a história da sua neta e posso te responder com mais propriedade, tá bom? Mas pra gente fechar aqui, então assim, coragem é felicidade, anota isso. E é a ação que vai fazer com que você realmente saia da vida que hoje você não tem. E existem, muitas vezes, medos que são apenas imaginários. E você não sabe que existe uma vida incrível depois que você tomar essa decisão. É como se fosse um muro. Imagina que você está atrás de um muro e você não vê nada do outro lado. Esse muro se chama medo. Só que eu garanto para você, atrás desse muro, de qualquer muro, tem uma vida incrível para você viver. Oi Luana, seja bem-vinda. Tem um relacionamento incrível para você viver. Tem uma profissão incrível para você usufruir. Acredita nisso. Existe uma vida incrível depois desse muro chamado medo. Só que você precisa entender que não basta decidir. Você precisa aprender a sustentar a decisão, porque há um processo. Há um processo para você ou se separar, ou para você mudar de profissão. Existe um processo. E cada um vai ter um processo diferente por conta das suas circunstâncias. Mas é possível, então jamais deixe de acreditar. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você. Espero que tenha valido a pena esses minutos aqui em mais uma live Vida de Coragem. Amanhã eu volto ao meio-dia, tá bom? Sempre às 12 horas de segunda a sexta. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Tchau!